Senhor, meu Deus e meu Pai, que honra, Deus, poder estar aqui nessa noite e adorar o Seu nome e reconhecer, ó Deus, que não existe outro Deus além de Ti. Nós dissemos que incrível graça é o Seu amor e nós reconhecemos que tudo aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, nós temos que cantar o Seu amor para sempre mesmo. Muito obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos de que tudo aquilo que o Senhor fez foi por amor a nós. E o mínimo que nós poderíamos fazer nessa noite é adorar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso fôlego de vida. Pai, a palavra é sua, Deus. Não é minha, ela é sua. Nós sabemos que ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Que o nosso coração seja uma terra boa, onde a Tua semente caia e produza muitos frutos, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria que vocês se assentassem. Eu gostaria de estar lendo um versículo, primeiramente com vocês, que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Então, quando nós nos juntamos para ouvir a palavra do Senhor, o Senhor, Ele tem isso aqui para nós. Quando nós lemos a palavra, quando nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, a palavra de Deus faz isso. Vou ler novamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É isso que o Senhor Ele tem para nós em todos os cultos. Sempre quando nós sentamos para ouvir a palavra do Senhor, sempre quando nós sentamos em nossa casa para ler e meditar no que nela está escrito, é isso que o Senhor Ele faz. Ele nos corrige, Ele nos prepara, Ele nos mostra onde nós estamos errando, porque o nosso Pai, Ele quer que nós, estejamos alinhados ao propósito dEle. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, juntamente comigo lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Amém. Atos capítulo... Amém. Amém? Escutamos muito sobre o Espírito Santo nesse final de semana. E nós temos que dar continuidade, porque nós precisamos do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. E lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte. Não é só num lugarzinho, não, é em toda a parte. Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Esse final de semana nós ouvimos muito sobre o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus, Ele derramou sobre nós. E o que nós vamos fazer com esse derramamento do Espírito sobre as nossas vidas? Foi dito no domingo, na segunda, na terça-feira, sobre a nossa vida no Espírito. E quando eu leio essa parte aqui que diz assim: e serão minhas testemunhas, o próprio Jesus disse isso. E serão minhas testemunhas em toda a parte. E testemunha que Jesus está dizendo é para testemunhar aquilo que Ele fez, aquilo que eles viram que Jesus havia feito. Viram e ouviram. E logo na sequência ali, no capítulo 2, passando ali algum tempinho,
Passou o Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. E após o derramar do Espírito Santo, aquela festa toda, Pedro pegou a primeira oportunidade que ele tinha, que ele teve, e fez o quê? Foi testemunha de Jesus. Ele deu continuidade naquilo que o Espírito, que Jesus tinha dito que era para ser feito. A primeira oportunidade já testemunhou acerca de Jesus. E assim que Pedro terminou de falar, lá no versículo 37, diz assim, de capítulo 2: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Aqui nós podemos ver que Pedro, quando ele anunciou, que veio derramar do Espírito, eles falaram em outras línguas. E as pessoas lá acharam que eles estavam bêbados. Vocês estão me acompanhando, né? Vocês estão lembrando. E eles achavam que eles estavam bêbados, mas Pedro, lá no versículo 14, diz assim, Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz. Está no versículo 14, capítulo 2. E ele começou a testemunhar sobre Jesus. E ele falava. Como ele estava cheio do poder, cheio do Espírito Santo, aquelas pessoas que ouviram tudo aquilo que Pedro estava falando, perguntaram para eles: irmãos, o que nós devemos fazer? E aqui nós podemos ver que não é eles, não é o poder deles, não é a falatória deles, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que estava sobre ele. Porque nós sabemos que lá em João capítulo 16, 8, onde diz que o Espírito Santo é quem convence. Então não foi Pedro que convenceu pela falatória dele. É o poder do Espírito Santo que estava sobre ele, que fez com que ele falasse, aí gerou no coração, dos que estavam ouvindo, gerou aquele arrependimento e o Espírito Santo convenceu eles. E eles logo em seguida já queriam saber o que eles tinham que fazer. E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. E é isso que traz a boa notícia do Senhor. Quando nós anunciamos essa verdade, a boa notícia faz com que o nosso coração fique partido, assim como partiu o coração deles. E na sequência vem um arrependimento, porque foi isso que Pedro disse: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, olha esse então, logo em seguida diz: receberão a dádiva do Espírito Santo. Então aqui nós podemos ver que Pedro falou aquilo que Jesus mandou ele falar. Ele anunciou, ele falou sobre Jesus. Aquilo que Jesus mandou ele falar, ele foi e falou. Ele não estava com medo, porque ele estava com o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele estava cheio do Espírito, então ele começou a transbordar essa verdade. E a partir do momento que ele começou a transbordar essa verdade, partiu o coração das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus as convenceu de que elas estavam erradas. E elas ficaram desesperadas, porque elas queriam, elas precisavam do perdão. E elas tinham que se arrepender. Olha, elas só tinham que se arrepender. Parece tão pouco, né? Parece tão pouquinho, é só se arrepender. Mas é isso. Graça, favor e merecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo sem nós, ter feito nada por Ele, Ele fez tudo por nós. E agora nós fazemos, por tudo aquilo que Ele fez por nós. E nós podemos ver que no decorrer ali, após o derramamento... Estou falando muito rápido, gente? Não? Tá. Após ali o derramamento do Espírito Santo, aconteceu isso. E sem contar que depois que Pedro falou, o pessoal se arrependeu, foi um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, que ficaram com o coração quebrantado. Só que nós não podemos esquecer que, como eles sofreram oposições, nós também sofreremos oposições. Porque no decorrer dos próximos capítulos e versículos, Pedro sofreu uma oposição, porque ele fez aquilo que o Senhor Jesus mandou ele fazer.
Lá no capítulo 3, passando a festa, né, do Pentecoste, passando toda a manifestação do Senhor ali, passando mais, no capítulo 3, diz assim, ó: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. E às vezes a gente pode acabar caindo no erro de achar que depois de um movimento cheio, né, cheio da unção, nesses 3 dias, nós achamos que já estamos cheios o suficiente. Só que Pedro e João foram ao templo orar. Por quê? Porque eles não queriam que a brasa, que o fogo deles se apagasse. Então eles foram colocar mais lenha. É o que nós temos que fazer: a leitura, a oração, o jejum. É a lenha que nós precisamos colocar para que o fogo do Espírito nunca se apague de nós. E logo em seguida, nós vemos que ele teve oposição, Pedro, porque houve uma cura no templo. E no caminho do templo, que aquele paralítico, mendigo, vocês lembram da história? Ele estava ali, ele pediu dinheiro, só que eles não tinham, e eles disseram: o que eu tenho, eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E ele foi curado. Só que aquele rapaz ficou tão feliz que ele entrou no templo juntamente com eles e não queria desgrudar deles, porque ele foi curado. E as pessoas olharam aquilo, daí começou a perseguição, porque o poder de Deus começou a agir através da vida de Pedro e João. E aí começou a oposição. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: isso aqui é uma prova de que todos nós teremos oposições, mesmo cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas irão nos perseguir, pessoas irão achar que está tudo errado, mas nós que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos que fazer aquilo que o Senhor mandou nós fazermos, sermos testemunhas aonde nós estivermos, não só testemunha de Jesus, daquilo que Ele fez, mas aquilo que Ele fez em nossas vidas, que é o testemunho vivo, onde as pessoas olharão para nós e falarão: nossa, realmente, Jesus fez alguma coisa aqui. Então será a testemunha viva de que realmente Jesus, Ele transforma uma pessoa. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, 12, diz assim, ó: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós não estamos imunes de sofrer perseguições, mas nós não podemos esquecer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? E logo no decorrer ali, né, depois que passou a cura, que teve ali a perseguição, nós podemos ver que no capítulo 4 mostra que essa perseguição gerou anunciar as boas novas no templo, que eles também aproveitaram essa oportunidade, né? Porque depois que o paralítico foi curado, eles entraram no templo. E ali, Pedro, esperto, começou a anunciar, porque ele tinha uma missão, como nós temos uma missão. E ele começou a anunciar a verdade para aquelas pessoas que estavam ali. Aí gerou um tumulto. No capítulo 4 diz assim: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Aí é que nós podemos ver que eles foram perseguidos por ensinar a verdade. E nós também seremos. E logo em seguida, eles só deixaram Pedro, eles presos naquela noite, porque já estava se findando, né, o dia. Mas o que eu presto atenção aqui, que logo no versículo 16, diz assim, ó, que eles ficaram presos uma noite, depois chamaram eles, e eles mesmos falaram, eles não, Pedro e João não, os líderes ali, falaram assim: que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. O que nós faremos com eles? Não podemos negar que realizaram um sinal.
Porque os líderes, eles não tinham ficado felizes com a cura. Eles não tinham ficado felizes com a manifestação do poder de Deus naquela vida. Eles focaram, só Deus sabe aonde, mas eles não focaram naquela cura daquele mendigo que era paralisado, que ele sofria, aleijado. E eles não focaram nisso. E quando nós olhamos aqui, quando eles começaram a perguntar uns aos outros, o que nós vamos fazer com eles? Pois não podemos negar que realizaram um sinal. Era visto, eles estavam vendo, eles não podiam negar que isso tinha acontecido. Aí no versículo 18 e 19, as autoridades não queriam que eles falassem mais. Falou assim, já que nós não podemos fazer nada contra eles, eu não quero que vocês falem. Chamaram eles e falaram assim, não quero que vocês falem. Não falem mais desse Jesus, não quero mais que vocês ensinem. Aí Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Versículo 20. Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Olha só a resposta de Pedro e de João. Nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Vocês também, nós, não podemos deixar de falar aquilo que nós estamos vivendo. Aquilo que o Senhor Ele fez por nós, mesmo quando as pessoas desacreditavam de nós. Aquilo que o Senhor Ele fez pela sua vida. Só pelo fato de você estar aqui nessa noite. Eu duvido que você não tenha nenhum testemunho para você contar para quem está perto de você. Em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Nós temos testemunhos, nem que sejam pequenos. Testemunho onde as pessoas verão que realmente é. E muitas vezes nós calamos. Muitas vezes nós achamos que tem que ter faculdades e faculdades. Mas conte o seu testemunho. Conte aquilo que Jesus Ele fez por você. Conte aquilo que o Senhor manifestou, a mudança que Ele fez na sua vida. Porque quando Jesus Ele entra, a mudança dele é completa. Ela é um processo de santificação. Mas o Senhor Ele muda. Eu duvido que você não tenha nada para falar daquilo que Jesus Ele fez por você. Conte tudo aquilo que o Senhor está fazendo e fez por vocês. E que da nossa boca seja assim, não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar aquilo que o Senhor, Ele fez por nós. E às vezes nós nos calamos, às vezes as pessoas tentam nos calar, às vezes o medo nos paralisa. Só que nós possamos estar vigiando, porque nós temos que falar do amor do Senhor em todo o tempo. Porque aquilo que o Senhor Jesus Ele fez na cruz, Ele quer que nós grite para o mundo. E grite para o mundo. Qual que é o problema? Conte para as pessoas aquilo que aconteceu com você. Para você ter chegado até aqui nessa noite. O que aconteceu de bom com você? Da onde que o Senhor te tirou? O Senhor te tirou das trevas e trouxe para a luz. Tá bom, né? É tudo que nós precisamos. E no decorrer do capítulo, ali nós podemos ver que depois que tudo isso aconteceu, Pedro e João, eles foram aonde os discípulos estavam e ali eles oraram. Ali eles oraram junto porque eles sofreram perseguições. Só nesse capítulo ali, só naquele pedacinho, eles sofreram perseguições porque eles tinham curado. Eles sofreram perseguições porque eles estavam anunciando aquilo que Jesus disse que era para eles fazerem. Aí quando eles voltaram depois que eles foram presos, liberaram eles voltaram aonde os outros discípulos estavam e ali eles contaram tudo aquilo que tinha acontecido com eles. E juntos eles começaram a orar. E no decorrer da oração, lá no versículo 29, diz assim, um trecho da oração deles, do final. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a palavra. É essa oração que nós temos que fazer também ao nosso Deus. Quando nós sofrermos perseguições, quando nós formos assim, quando alguém vem contra nós, para nós não anunciarmos a verdade e virar, tá? E virar. Nós não estamos imunes a isso.
O nosso adversário, o diabo, ele não vai cruzar as pernas e achar a coisa mais linda do mundo nós contarmos o nosso testemunho. Nós sofreremos resistências, sofreremos, mas quando nós submetermos a nossa vida ao Senhor, resistir ao diabo, nós temos que crer que ele vai fugir de vós. Amém? E quando eles fizeram essa oração aqui, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a palavra. Estende a sua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Aí depois que eles terminaram essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Aí aqui houve aquele renovo, né? Porque o derramar do Espírito Santo veio, eles usaram aquele derramar do Espírito Santo, aquilo que eles foram cheios, eles usaram para anunciar, e eles curaram, e eles anunciaram em outros lugares, e pessoas aceitaram a Jesus, e pessoas se converteram, ali no total até aqui já tinha dado mais 5.000 pessoas, juntando tudo, aí eles reconheceram que eles precisavam mais, então vamos orar. E eles foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo em todos os momentos, porque nós derramamos sobre as pessoas e nós precisamos repor. Nós derramamos e precisamos repor o Espírito Santo de Deus em todo o tempo, porque nós precisamos dele para fazer tudo aquilo que ele nos ordenou fazer, tudo aquilo que ele mandou para nós fazermos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, e ele habita em nós, e ele está em nós para sempre, como diz lá em João. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para dar testemunho de Jesus e o nosso testemunho. E o nosso testemunho. Se for precisar falar, você fale. Senão que as suas atitudes demonstrem Cristo na sua vida. Que nós possamos ter a mente de Cristo, como foi falado nesses 3 últimos dias. Que nós possamos ter a mente de Cristo, viver e andar e caminhar em Espírito. Porque nós estamos aqui, nós precisamos vencer. E com o Espírito Santo nós iremos vencer. Amém? E nós podemos ver que lá em Atos capítulo 22, ali em diante, fala, Paulo, quando ele vai meio que se defender para alguns opositores, Paulo começa contando o testemunho dele. Ele começa a falar como ele teve um encontro com Jesus. E ele começa a falar como ele teve um encontro com Jesus. E ele começa a contar. E as pessoas começam a ver a mudança dele, porque ele perseguia os cristãos. Aqui é só um exemplo, mas nós temos a continuação dos atos, né? Nós temos os nossos atos. E o Senhor já nos mostrou como que nós devemos agir. Então Paulo, ele contou algumas vezes aquilo que Jesus ele fez por ele, para se defender. Ele fala, eu era assim, eu era assado. Aí o Senhor, eu tive esse encontro com Jesus, e a partir daqui eu fui transformado. E é isso que o Senhor ele fez pelas nossas vidas. E é isso que nós temos que falar para as pessoas, para quem está ao nosso redor. Aí a gente para pensar, né, diante disso. Paulo, ele, lá em Filipenses, né, é tão bom acompanhar a história de Paulo que a gente vê que o nosso sofrimento não chega nem perto. Quando nós olhamos Paulo falando que sofreu tanto e nos mostra como que ele venceu, que era olhando as coisas de cima e não as coisas que passam, porque aquilo que passa, passa, e aquilo que as coisas de cima é eterno. Então, quando nós olhamos Paulo fazendo isso, o que nos impede de fazermos? Quando Paulo diz assim que viver é Cristo e morrer é lucro, eu me pergunto, nós podemos nos perguntar, o nosso viver tem sido Cristo? Vale a pena para nós viver? Para Paulo, falou assim, se eu viver, é Cristo. Vou viver aquilo que Ele mandou eu fazer. Tenho uma missão, tenho um propósito e é isso que eu vou fazer. Ou a gente fica vivendo da maneira que nós queremos, e quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai perguntar, e tudo aquilo que vocês ouviram?
e tudo aquilo que era para vocês terem anunciado, e aquilo que eu fiz na sua vida. Aí você vai parar para pensar, porque pessoas poderiam ter sido restauradas através do teu testemunho. As pessoas precisam ouvir aquilo que Jesus fez por vocês. Talvez eles não conheçam Paulo, Pedro, João. Talvez eles não conheçam essas histórias, mas eles conhecem a sua história. As pessoas que convivem com você, as pessoas que ouvem falar de você, elas conhecem a sua história. E quando nós recebemos o poder, o derramar do Espírito Santo, a partir daí, nós temos que anunciar com poder. Anunciamos, obedecemos, agimos como o Senhor mandou nós agirmos. E a lenha sempre colocada dentro do nosso coração. Sempre, todos os dias, a lenha. Lá em casa nós temos uma lareira e eu até expliquei para os meninos esses dias atrás. É uma salamantra? É, amor? É, né? Uma salamantra, mas para mim é lareira. Aí a gente tem que colocar lenha nela, né, para o fogo não apagar, e quando ele está quase apagando a gente coloca mais lenha. Só que daí, se a gente não abrir um pouquinho, ela não pega a lenha, porque nós precisamos. Eu até expliquei para ele do vento, né? Eu até expliquei para eles que a gente sempre tem que colocar lenha dentro de nós. E nós não resolve só a lenha, nós precisamos do sopro do Espírito Santo. Nós precisamos do sopro do Espírito Santo. E através desse sopro é onde o Senhor vai nos levar aonde Ele quer. E nós vamos chegar onde o Senhor nos chamou para ser. O Senhor, Ele conhece nosso coração. O Senhor, Ele sabe aquilo que Ele precisou mudar em você. E você está aqui, e o Senhor quer fazer na vida de quem você conhece. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite. Não é fácil. Tive dificuldades na minha vida, como todos vocês tiveram. Mas o Senhor me trouxe aqui. Muitos diziam não. Muitos diziam não a Josi, não capaz, imagina. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu posso dizer com toda convicção que eu não me escolhi para estar aqui. Porque não era o que eu imaginava. Não imaginava que o Senhor ia fazer isso. Para mim é tão mais fácil ficar sentadinha. Mas eu sei que se eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Lá em Coríntios diz que o Senhor, Ele pega aqueles que não são e faz ser. Esse é o versículo da minha vida. Porque eu não era nada. Eu não era nada, eu não tenho ainda capacidade. Eu até brinco com as meninas que andam comigo, que somos totalmente dependentes do Senhor. Vocês são dependentes do Senhor. Eu não estou dizendo que todos têm que estar aqui. O Senhor chamou cada um com um propósito. Mas eu sou a prova viva. Quem me conhece aqui há muito tempo, quem me viu crescer, eu jamais imaginaria que o Senhor estaria fazendo o que Ele está fazendo na minha vida hoje aqui. Não estava nos meus planos ser pastora. Até brinco com o Thiago que eu casei enganada. Não queria casar com um pastor, não imaginava que eu iria pastorear uma igreja. E hoje eu não me imagino em outro lugar. Eu amo todos vocês, eu amo todas as mulheres que caminham comigo. E para mim é uma honra muito grande, é um presente de Deus estar aqui falando um pouco da minha história. Porque talvez você aí precisa ouvir. Eu falhei, errei, não entrarei em detalhes. Mas o que eu sei é que o Senhor transformou a minha vida. E Ele me trouxe aqui hoje. Eu estou dizendo para você, conte o seu testemunho. Conte para as pessoas aquilo que Deus fez por você. Não se cale, pessoas estão morrendo precisando ouvir aquilo que Jesus fez na sua vida. Por menor que seja, o seu testemunho que você acha que é, o Senhor, Ele precisa transformar vidas através da sua boca. Então não se cale. Dê testemunho do Evangelho, dê testemunho de Jesus. Conte aquilo que Jesus Ele fez. Conte sobre o amor de Jesus para as pessoas. Tem muitas pessoas que estão morrendo.
Tem muitas pessoas que estão morrendo sem esperanças, sem esperança, e Jesus, Ele é a nossa esperança. Tem pessoas que estão se matando porque não conhecem a Jesus, muitas vezes perto de nós, porque nós não falamos, nós não contamos aquilo que Jesus fez por nós. E eu encorajo vocês nessa noite de pedir essa coragem como eles pediram, como Pedro e João pediu. Senhor, dai-nos coragem para anunciar a sua palavra. É isso que nós precisamos, gente. Nós estamos aqui, nós não temos um amanhã, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer amanhã nem depois, nós não sabemos. Às vezes nós usamos tanto as redes sociais para tantas coisas que não têm valor. Aproveite essa oportunidade que o Senhor te deu e lance uma palavra, lance uma semente. Abra sua boca e diga ao mundo que só existe um Deus, que só existe um Senhor e que Ele pode transformar tudo e todos da maneira dEle. Amém? Eu quero orar juntamente com vocês. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E a nossa oração hoje é para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê coragem, que nós não venhamos nos envergonhar de falar do Senhor, de falar do amor dEle, que o Senhor Ele venha nos ajudar. A oração que eles fizeram era assim: estende a sua mão com poder para curar, e que os sinais e maravilhas sejam realizados por meio do seu nome, do seu servo Jesus. Que o Senhor dê coragem. Senhor, ouve as ameaças deles e nos concede coragem. Feche seus olhos. Às vezes nós temos dificuldades para falar, às vezes na correria do dia a dia, às vezes nas distrações, porque o diabo ele tenta nos distrair de todas as formas, fazendo com que nós olhamos para o lado errado, tiramos o foco daquilo que nós temos que fazer. E ele faz isso todos os dias, fazendo para nós perdermos o agora, perdermos o presente, esquecer e se distrair com aquilo que já passou, com aquilo que nós nem temos ainda. E aí o diabo tira o nosso presente, aí nós perdemos a oportunidade. Aí quando a gente vê, a gente não falou, aí quando a gente vê, a gente fez outra coisa. Às vezes nós nos distraímos, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos pedir que o Senhor nos dê coragem para anunciar a boa notícia sobre Ele e sobre aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, porque o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo e nós temos poder, ó Pai. E o Senhor pediu para que nós fôssemos suas testemunhas, Pai. Eu peço agora em nome de Jesus que o Senhor nos dê coragem, Senhor, para anunciar a Tua palavra, coragem, Senhor, para falar aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. O Senhor conhece o nosso coração, Pai, sabe quais são as nossas limitações, sabe quais são as nossas dificuldades, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Deus, e nos traz, Senhor amado, oportunidades, nos mostra, Senhor amado, nos dê estratégias para anunciar a Tua palavra, para dizer, Pai amado, ao mundo, Pai, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos levar o Seu Evangelho aonde nós estivermos, Pai, seja com palavras, seja com ações, Pai. E nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, ó Pai, de alinhar o nosso coração. Que o Senhor nos dê estratégias, Pai, porque nós precisamos para anunciar aquilo que o Senhor nos mandou anunciar, Deus. Desde já eu te agradeço, Pai, pela honra de estarmos aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor sabe quais são os problemas que cada um tem enfrentado, Pai. Que o Senhor conceda graça, Pai, a cada um deles. Que o Senhor dê sabedoria, Pai, a todos que estão aqui nessa noite. Se há alguém triste, Senhor amado, que o Senhor toque no coração dessa pessoa para que haja alegria, para que haja, Senhor, alegria no Senhor, porque sabemos que em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedores, Pai. Eu entrego cada um que está aqui, Pai, a palavra é Tua, Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor.